Do ponto de vista do que a gente mostrou no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a gente está falando de qual fenômeno? Do ciclone extratropical ou essas pequenas formações também de tornados que a gente teve, segundo a Defesa Civil, registrado lá em Santa Catarina? Olha, Isabela, na real é meio que tudo junto, né? Porque é interessante, né, a gente mencionar como funcionam, né, os sistemas meteorológicos, porque a gente está falando de um sistema, né, quando a gente menciona ciclone extratropical, são sistemas de mais ou menos 10.000 quilômetros de extensão. É uma coisa muito grande, né? E quando a gente fala da destruição relacionada a cidades, isso está relacionado com a formação, né, de supercélulas que nós mencionamos, né, na meteorologia, que são essas grandes nuvens carregadas que dão origem aos tornados e às microexplosões. Então foi exatamente isso que nós observamos. É como se o ciclone extratropical ele envelopasse, entre aspas, né, essas condições menores, né? Foi ele que induziu a essas formações menores em várias áreas, né? Um ciclone extratropical, ele atinge, né, vários estados. E aí quando a gente fala de tornado, microexplosão, a gente está falando de cidades, de bairros, né? A escala é menor, mas esses sistemas menores, eles geralmente são organizados por sistemas muito maiores, né? Muito grandes, né, na meteorologia, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos e a região que eles mencionam muito dos tornados, né, que é a Tornado Alley, né, a região mais de tornados, né, que eles têm nas áreas mais centrais, quem organiza geralmente essas instabilidades são as frentes frias. Então, aqui no Brasil, a gente está começando a observar também esse tipo de formação, claro, porque os sistemas meteorológicos estão se tornando cada vez mais intensos. Os ciclones extratropicais, eles estão cada vez mais potentes por conta de mais energia que é acumulada na atmosfera por meio do calor. E aí a gente tem esse tipo de formação. Então, o ciclone extratropical, ele organizou várias áreas de instabilidade, várias nuvens carregadas, várias supercélulas, que aí se espalharam pelos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, né, formando uma grande linha de instabilidade, que depois foi inclusive para o estado de São Paulo, provocou também temporais no interior e na região metropolitana paulista, e depois disso avançou para o Rio de Janeiro durante a manhã de sábado, trazendo aquela condição de chuvarada, de uma chuva também bem intensa, lá para a cidade do Rio, durante ventos fortes também, durante esse último sábado, Isabela. A gente viu quedas de árvores ali na região de Copacabana, muita gente bem assustada com essa ventania lá no Rio de Janeiro.